ouvir a voz do Salvador. Jonas capítulo 3, versículo 10 em diante. Jonas 3, de 10 em diante. O livro do profeta Jonas está lá no finalzinho do Velho Testamento, quase no final. Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, então já está mais para o final. Jonas capítulo 3, versículo 10 em diante. Diz assim: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em quem há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Pai, nós vamos meditar em mais essa porção da Tua Palavra, e há um constrangimento da nossa parte, Pai, porque é uma palavra santa, é a Tua Palavra, é palavra do Deus Todo-Poderoso, Santo, e nós somos falhos, somos pecadores, não somos dignos de tamanha honra, mas ao mesmo tempo somos absolutamente carentes de que essa palavra invada o nosso coração, tome cada espaço do nosso ser, dos nossos conceitos, dos nossos preconceitos estabelecidos ao longo do tempo, e que essa palavra vá mudando os aspectos que precisam ser mudados, e que vá nos levando a uma ação mais parecida com a proposta do Senhor. Abençoa esse instante na minha vida e na vida dos meus irmãos e irmãs, Pai, para que essa palavra tenha lugar em nós e seja glorificada do modo que deve. Nos entregamos ao Senhor, Pai, pedindo a Tua bênção, em nome de Jesus, amém. Irmãos, ontem eu tive a oportunidade, e partilhei até já à noite num outro grupo, tive a oportunidade, o Conselho de Pastores de Porto Velho um grupo de pastores resolveu ajudar uma igreja pequena, lá no bairro Cristo Rei. Eu não sabia que havia esse bairro, é do lado do Ayrton Senna. Será que é Cristo Rei? Acho que é Cristo Rei, ao lado do bairro Ayrton Senna. O Ayrton Senna é uma invasão, e esse outro é uma invasão da invasão. Lá no canto da cidade,
lá no lugar que você me soltar hoje, dificilmente eu vou conseguir chegar exatamente naquele lugar. Exatamente naquele lugar eu vou ter dificuldade para fazê-lo. Muita lama, muita rua estranha, muita volta, muita curva, muita... estranho, enfim. E eu cheguei àquele bairro e Deus falou muito ao meu coração ontem à tarde. Essa semana foi uma semana desafiadora para mim. Eu fiquei com vergonha de Deus por algumas coisas minhas, e aí ontem eu voltei a ficar com vergonha de Deus, agora constrangido por aquilo que Deus está fazendo fora do meu olhar, fora da minha convivência. E aí eu fico maravilhado e fico agradecido a Deus por ver coisas como vi ontem. Um templo mal cuidado não, um templo feio, não sei se feio é a palavra boa, mas um templo desprovido dos confortos que nós já gostamos, vamos dizer assim. O templo não tem janela, não tem reboco, não tem forro, as telhas são velhas, os bancos são horríveis, e as pessoas são muito simples, e o nome da igreja está escrito em português errado lá na frente, e os pastores se juntaram, os pastores de umas igrejas pequenas, umas igrejas simples, e eles se juntaram para fazer um mutirão, para fazer o piso daquela igreja. E o conselho de pastores resolveu ajudar e doou parte do dinheiro, e aí nós fomos um grupo de pastores ontem lá. Eu não posso dizer que fui para ajudar, porque eu já cheguei no final da tarde lá, levei só o tereré para eles, mas chegando lá eu fui conversar com aqueles pastores, e cada história deles era uma história que ia marcando o meu coração, mas duas especialmente, eu cheguei a sonhar com essas histórias da noite. Em alguns instantes chorei, porque eu vi, em primeiro lugar, um pastor muito simples que se reúne na Zona Leste também, e ele tem um grupo lá de 70, 80 crianças que ele dá sopa, e no começo ele saía pedindo com um papelzinho assim, vale sopa, vale R$1, ele pedia nas casas, as pessoas davam aquele R$1, e ele ia lá e fazia sopa para aquelas crianças. Agora os mercadinhos, as coisas ali já dão a sopa, já dão material para ele faz a sopa, e eu falei com ele: pastor, onde é que eu posso lhe encontrar uma hora? Ele falou: eu estou em algum lugar no centro da cidade vendendo amendoim. Ele vende amendoim nos pacotinhos para poder sobreviver, e é pastor desde que era jovem. Ele já abriu igreja em várias cidades, e ele sai pregando o evangelho. E aí na cabeça da gente, na minha cabeça, já começou a rodar um monte de coisa, porque eu fico pensando: meu Deus, o que será que esse pastor ensina? Será que ele ensina a doutrina do jeito que a gente acha que deve ser a doutrina? E eu fiquei perguntando e questionando da vida dele, e Deus foi ministrando ao meu coração, e perguntei para ele: pastor, o senhor chegou aqui há quanto tempo? Ele diz: há 3 anos. E o senhor reúne aonde? Ele explicou. E vocês têm quantas pessoas lá? Ele falou assim: cerca de 50. E disse: e quem é que faz as coisas? Ele falou: não, lá a gente tem um grupo de música muito bom, e nós temos 4 músicos lá que usam uma argola na perna. E eu pensei assim: uma argola na perna deve ser aqueles negocinhos de hippie que eles colocam na perna. Eu disse: aqui na igreja a gente tem um monte também, né? De vez em quando tem um que usa uma argolinha daquela na perna, nenhuma questão. Mas depois ele falou assim: e eu tive que pedir para o juiz para liberá-lo, para que eles possam ficar até 9 horas da noite no culto. Aí eu entendi que a argola na perna que ele estava dizendo não era da argola dos meninos aqui, é daquelas do preso, né, que está sob vigilância. Lá no grupo de louvor dele, eu estou aqui pensando que quinta-feira nós vamos fazer um culto solene. Porque a gente tem que, né, a solenidade. Bom, vamos lá. Que aí no grupo de louvor daquela igreja, os ministros lá usam uma argola, porque eles se converteram na cadeia, vieram para a cidade agora, e eles não têm igreja para poder participar. Porque nas igrejas solenes, onde os pastores vestem ternos e nós ligamos ar-condicionado e sentamos em cadeiras almofadadas, certamente o ministro de louvor não usaria argola na perna. Nosso sistema não permitiria. Nosso sistema é organizado, né?
Então, é preciso que haja pastores que vendem amendoim na rua, que tenham igrejinhas com templos feios, para que os presos que usam argola quando saem da cadeia tenham espaço para participar. E aí fiquei incomodado com aquela história, e depois tinha uma senhora que estava vendendo um negocinho lá, e aí eu fui lá e cumprimentei, e aí chegou alguém e falou assim: pastor, essa aqui é a pastora fulano de tal. E aí eu fui conversar com a pastora, e eu falei para ela: e a senhora é da onde? Ela disse: eu sou da Bahia. E a senhora se converteu aonde? Ela disse: me converti aqui em Porto Velho. E perguntei: mas como é que foi? Ela falou assim: pastor, a minha história é um testemunho de Deus. E eu falei assim: mas como assim? Ela falou assim: eu fui menina de rua, abandonada, não conheço direito pai nem mãe, e eu vivi na rua tudo o que o senhor imagina que uma menina vive. Qualquer coisa que o senhor passar na cabeça que uma menina vive na rua, eu vivi. E um dia eu tinha 16 anos, peguei carona num caminhão e vim aqui para Porto Velho. E aí cheguei aqui, foi uma situação, me complicou muito, e eu estava viciado em droga e estava vivendo algumas coisas que eu não quero falar. E aí um dia eu estava passando e tinha um culto na praça. Obrigado, meu irmão. Havia um culto na praça. E aí eu resolvi, parei lá e fiquei encostado ali por trás, meio escondida. E aí eles foram pregando, e quando eles foram pregando, eu fui sentindo uma coisa diferente dentro de mim assim, e naquele dia eu entreguei minha vida para Jesus. Eu tinha 18 anos. E a minha mente, começou a trabalhar. Puxa vida, tem gente que se converte na praça, tem meninas prostituídas, viciadas em droga, que não tem pai nem mãe, que precisam que tenha culto na praça, porque se depender do culto do templo, fechado, com ar-condicionado, sem lugar para estacionamento lá fora, elas não virão. É preciso que haja o culto lá na praça. É preciso que hajam aqueles pregadores com um português muito ruim, que pregam com as caixinhas de som. É preciso que hajam aquelas pessoas com uma outra linguagem, com uma outra forma, que falem lá na praça, para que as pessoas que vão à praça também possam ouvir da palavra, assim como as pessoas que vêm ao templo também ouvem da palavra. E essa mulher tem sido missionária, e ela prega o evangelho há, 20 anos, como missionária do Senhor, daquele jeito, do português ruim. E eles estavam numa conversa, um grupo assim, que eles comem isso, que eles comem paca, que comem macaco, que comem calango, que comem gambá, que comem um monte de coisa. E eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, tinha um rapazinho lá, e eu falei assim: o senhor aprendeu a comer isso aonde? Ele falou: pastor, eu já fui missionário no Baixo Madeira, 9 anos. E lá no Baixo Madeira, uma vez eu cheguei numa casa para pregar o evangelho para uma pessoa, e eles estavam comendo macaco. E eles me convidaram para comer. E ou eu comeria o macaco, ou perderia a oportunidade de ganhar uma alma. Entre a oportunidade de ganhar uma alma e comer o macaco, eu preferi comê-lo. Irmãos, existe um outro lugar, existe um outro espaço, existem outras coisas acontecendo. Deus não é presbiteriano, Deus não é batista, Deus não é do templo, Deus não está restrito às formas, Deus não depende das solenidades, Deus não depende dos ministérios formados em seminários, Deus não depende das pessoas chiques, das pessoas ricas, das pessoas cheirosas. Deus extrapola os espaços físicos, os espaços denominacionais. Deus extrapola tudo isso e vai amando, e ama aqui e acolá. O Jonas era profeta de Deus, o Jonas era daquele que falava em nome de Deus, assim como eu sou profeta e assim como você é profeta de Deus. O Jonas era levantado por Deus para falar dele onde fosse, mas o Jonas ainda não tinha entendido isso. Jonas achava que Deus era Deus dele, que Deus era Deus do judaísmo, que Deus era Deus da religião dele, que Deus era Deus da forma dele, do jeito dele, da maneira dele. E ele resolveu, um dia Deus disse para ele: Jonas, eu quero que você vá para Nínive. Ele disse: para Nínive eu não vou. Eu não vou porque Nínive não é um lugar que eu acho que o senhor deva ir.
Porque na minha forma de vê-lo, o Senhor tem que ir onde eu acho que o Senhor tem de ir. O Senhor tem de amar do jeito que eu acho que o Senhor tem de amar. Então não concordo contigo. E ele foi para Tarsis. Ele resolveu correr de Deus. Aí Deus foi lá, deu-lhe um solavanco, lançou-lhe no mar. E aí na hora que a coisa apertou, ele resolveu correr para Deus. Ele diz: Deus, tá bom, não concordo contigo, mas já que o Senhor determina desse jeito, eu vou concordar. É para ir para Nínive? Tira-me dessa barriga do peixe que eu vou. Aí Deus disse: então tá bom, então eu vou te mandar para Nínive agora. Tirou-lhe da barriga do peixe, porque Jonas no instante resolveu correr para Deus. E aí o Senhor falou para ele: Jonas, eu quero que você vá lá para Nínive, aquela cidade violenta, aquela cidade enorme, aquela cidade poderosa, aquela cidade cheia de coisas estranhas. Eu quero que você vá lá, e eu quero que você fale para eles que eu estou profundamente entristecido por causa da violência. O capítulo 1 diz que a malícia deles tinha chegado até Deus. Aí Jonas diz assim, e aí é para falar para eles: se eles não se converterem, eu vou destruir. Aí o Jonas disse: legal, vou lá. E foi. Ele resolveu correr com Deus. Num primeiro momento correu de Deus, depois correu para Deus, e agora ele resolveu correr com Deus. Vou lá. E a Bíblia diz que ele resolveu pregar, e ele saiu pregando o dia inteiro e falando, porque tem uma coisa que profeta gosta de falar, é o seguinte, amigo: ou você se converte ou você vai para o inferno. O profeta gosta disso. Olha, eu quero dizer aqui à grande cidade de Nínive que a violência de vocês, a corrupção de vocês, a maldade de vocês chegou até Deus, e se vocês não se converterem, vocês vão tudo ser destruídos. E foi assim. Ele pregou, só que ele teve um problema. Nós lemos aqui que teve um pequeno problema. Eles resolveram se arrepender. Eles resolveram ficar com vergonha. E eles resolveram temer aquele Deus, porque eles tinham seus deuses, eles tinham a sua forma de ver. E agora chegou o Jonas dizendo que ele era profeta do Deus Criador. E aí o povo ficou com medo e começou a temer. Os seus corações foram atravancando-se, e eles foram chorando diante de Deus. E o rei resolveu colocar um decreto que a partir de hoje é para ninguém comer, nem os animais, nem os seres humanos. É para colocar pano de cinza na cabeça e vamos nos arrepender, quem sabe Deus perdoa. E o Jonas deu uma olhada e falou assim: Senhor, é por isso. Sabe o que é, irmãos? É aquele momento que nós queremos correr para Deus, desde que Deus corra no nosso ritmo, do nosso jeito, da nossa maneira. O Jonas resolveu correr além de Deus. Ele disse: Senhor, aí não dá, desse jeito não dá. A gente corre além de Deus quando nós resolvemos não nos adequar à vontade de Deus. O Jonas resolveu não se adequar à vontade. Quando o povo arrependido estava ali chorando, o Jonas deu uma tristeza tão profunda diante dele, porque ele diz assim: Senhor, não era isso? Era isso que eu estava temendo, ainda quando estava na minha terra. Por isso me adiantei. Esse texto é muito importante para a história dele aqui. Por isso me adiantei. Quando o Senhor diz assim: vá para Nínive, eu pensei aqui: rapaz, se eu for para Nínive, e se aquele povo malvado, que eu não vou com a cara deles, que eu não gosto deles, que é um povo idólatra, resolver se arrepender, esse Deus é tão misericordioso, esse Deus é tão bondoso, que vai acabar perdoando. Por isso me adiantei e disse: vou não. Ele agora estava declarando qual era a cabeça dele. Ele era alguém que não estava disposto a adequar-se à vontade de Deus, porque a vontade de Deus não estava de acordo com a dele. E agora ele foi, não porque tinha se arrependido, ele foi porque Deus tinha apertado. Ele fez a obra, não porque o coração dele estava disposto à obediência a Deus, é porque o coração dele estava pressionado, é porque o coração dele estava apertado. E ele foi e fez a obra, mas ele não concordava. Olha, nós corremos esse risco. Muitas vezes nós fazemos as coisas do Senhor, mas não queremos que Deus faça do jeito que Ele quer. Nós fazemos para Deus fazer do jeito que nós queremos. Nosso Deus está encaixotado dentro do nosso preceito presbiteriano, reformado,
de São Calvino de Genebra. Nosso Deus batiza por aspersão. Nosso Deus é igreja, templo dessa forma. Nosso Deus segue os preceitos da Assembleia de Westminster. Nosso Deus é formatado do nosso jeito. E nós fazemos o trabalho. Mas quando vemos Deus agindo de uma outra maneira, a gente começa a questionar, mas batizado por imersão? Rapaz, não sei não, hein? Fala em língua, vixe, pelo amor de Deus. A igreja tem placa com nome em português errado? Onde já se viu? Povo de Deus escreve uma placa com nome errado? Às vezes a gente vai encaixotando Deus para dizer, Senhor, eu estou disposto a fazer para Ti, desde que o Senhor faça do jeito que eu quero. Porque se o Senhor resolver fazer fora dos arraiais de onde estou, eu vou questioná-lo. O Jonas estava querendo ser além de Deus. Irmão, cuidado, cuidado. Não apequene Deus, porque Deus não apequena-se. Não diminua Deus, porque Deus não diminui-se. Não questione Deus diante daqueles pressupostos que você acredita serem a verdade, porque às vezes nós imaginamos que a verdade é aquilo que pensamos, e o Jonas imaginava que a verdade dele era a verdade. Cuidado, tema Deus, trema diante de Deus. Na hora que você vir alguém fazendo uma obra que pode ser obra de Deus, cuidado para não atribuir a outro aquilo que Deus está fazendo. Jonas correu diante de Deus porque ele não se adequou à vontade de Deus. Mas Jonas correu adiante de Deus também porque ele não foi capaz de entender que a misericórdia que Deus derrama sobre ele, Deus derrama sobre outro também. Às vezes eu quero que Deus haja do meu jeito, e quero que Deus haja para os meus. Eu quero a misericórdia para mim, e não quero a misericórdia para o outro. Eu quero que Deus haja do jeito que eu acho que deveria agir, e quero que Deus ame os que eu amo. Eu não entendo às vezes que o amor de Deus é também para aqueles que não amam. Por isso prego apenas aos que amo, e tenho dificuldade de sentar com os que não amo, de falar aos que não amo, de perceber que Deus, Ele extrapola o meu olhar. Eu tenho de aprender a desnacionalizar Deus, desdenominacionalizar Deus, desigrejar Deus, porque o Deus de Jonas era nacionalizado, ele era de Israel, ele amava Israel. O nosso Deus às vezes é evangélico demais, só que agora nós estamos tendo problema, porque agora nós temos dentro dos evangélicos, os evangélicos que gostamos e os evangélicos que não gostamos. Saiu uma paródiazinha essa semana na internet, que fosse traduzindo, era mais ou menos assim, era um cara que estava vou traduzir para a nossa linguagem, era um cara que estava na beira de uma ponte alta, e ele resolveu suicidar-se, e vem uma moça bonita lá e diz assim, ei, não faça isso, e ele diz assim, por que eu não faria? E a pessoa fala, você é religioso ou ateu? Ele diz, sou religioso. Ela diz, amém, eu também sou. Você é evangélico ou católico? Ele diz, sou evangélico. Ele fala, amém, eu também sou. Você é presbiteriano ou é batista? Ele diz, sou presbiteriano. Amém, eu também sou. Você é da presbiteriana tradicional ou presbiteriana renovada? Eu sou da presbiteriana tradicional. Amém, eu também sou. Olha, está tudo dando certo. Você é da presbiteriana do Brasil ou é da presbiteriana fundamentalista? Ele diz assim, sou da presbiteriana fundamentalista. Ela meteu a mão no peito dele e diz, então morra, porque você é herege. Irmãos, cuidado, porque nós estamos fazendo às vezes desse jeito. Se for dos que eu concordo,
que legal. Se não for dos que eu concordo, não está legal. Jonas questionou Deus, pediu a morte. Senhor, eu prefiro morrer do que ver esse povo se convertendo. Eu prefiro morrer do que ver esse povo adorando o Senhor. Eu prefiro morrer do que ver esse povo que adora de um jeito diferente, dizendo que está te adorando. Eu quero a morte. Deus fala para ele: Jonas, você acha que é errado? Tu acha que tu tem motivo para tudo isso, Jonas? Larga de tu ser besta, rapaz. Não, e ele se zanga, vai para fora da cidade, vai lá, arruma um negócio, uma armação lá, fica lá, e a Bíblia diz que ele fica lá para ver o que vai acontecer com essa cidade, porque não é possível, imagina que Deus resolve chamar um profeta daqui: Fábio, desculpa, eu vou exagerar aqui para poder facilitar. Fábio, vá lá na zona pregar o evangelho. Aí o Fábio fala assim: meu Jesus Cristo, e se alguém me vir entrando lá? Já é o primeiro problema, porque se alguém me vir entrando na zona, já vai dar um jeito de falar para o pastor, para poder chamar no conselho, para poder discipliná-lo, porque crente não vai na zona, vai na igreja, mas na zona não. Crente vai a Israel, mas em Nínive não. Crente não pode ir para Nínive. E aí o Fábio resolve pregar o evangelho lá, e a mulherada, por uma ação miraculosa de Deus, Deus resolve amar profundamente aquelas mulheres, e elas se convertem. E aí fala para o Fábio: rapaz, como é que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte: quarta-feira vamos fazer um culto aqui, tu vem pregar? E aí o Fábio fala assim: Senhor, aí não, só apelou. Essa zona agora vai virar um templo sagrado? Aí não. A gente está pedindo muito. Vamos fazer o seguinte, moçada: vamos lá na nossa Jerusalém, vamos lá no nosso sacerdote, vamos lá para poder ele falar com vocês, e aí nós vamos dar um jeito de vocês ficarem lá, porque aqui não dá. O Jonas disse: não, Senhor, não dá não, isso não existe, negócio desse, pai. Eu vou ficar aqui fora, eu quero ver o que vai acontecer. E ele fica lá, mas está meio desconfortável, está estranho. E aí a Bíblia diz que Deus fez nascer uma ramada. Esse texto eu acho tão bonito, porque o texto diz que o Senhor fez nascer uma planta que subia por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Se fosse eu, mandava um raio lá do céu na cabeça daquele cabra, para ser tão teimoso, coração tão ruim, tão amargo, Deus mandou fazer uma ramada para fazer sombra, porque coitado do João estava desconfortável lá. Deus, ele tem misericórdia até dos profetas. Deus tem misericórdia desse povo que vive dentro das igrejas pensando que Deus é do jeito dele. Deus perdoa, Deus dá graça, e a gente arrumou na liturgia um momento para poder pedir perdão. Aí a gente chega aqui, aí o pastor Cristiano falou hoje assim: olha, caso nós não demos o fruto do jeito que a gente deveria, vamos pedir perdão. Aí a gente pede perdão. E a Bíblia diz: se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Aí a gente termina ainda certo de que Deus perdoa, porque o nosso Deus é Deus de perdão, porque o nosso Deus é Deus de misericórdia, porque o nosso Deus nos tirou dos mais diferentes lugares, das mais diferentes situações, porque o Senhor nos arrancou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, porque o Senhor me perdoou na minha vida passada, lá quando eu era jovem. Deus tem me perdoado todos os dias, e eu precisei muito do perdão de Deus a semana passada, e precisei muito do perdão de Deus essa semana, e vou precisar muito do perdão de Deus a semana que vem, porque Deus é esse Deus que vai colocando ramadas sobre mim, mesmo quando eu sou teimoso, mesmo quando eu estou cheio de ira. O texto diz que ele se desgostou. Jonas se desgostou do Senhor.
E Jonas ficou irado com aquela situação, mesmo quando eu estou desgostado e irado com o meu Deus, porque Deus resolveu amar o outro. O Senhor coloca uma rama para cuidar de mim. Ei, mas coisa boa é ser cuidado por Deus. Coisa boa é sensação de perdão. Coisa boa é sensação de graça. Coisa boa é saber que Deus nos deu uma nova chance. Coisa boa é a gente chegar diante de Deus e falar assim: ó Deus dos recomeços e das novas oportunidades, eis-me aqui mais uma vez pedindo uma chance. E Deus dá. Mas o Jonas estava inconformado, porque Deus não pode amar o outro, Ele pode amar a mim. Deus não pode amar aquela igrejinha com tijolo feito pelo pastor, um pastor que não se formou no seminário, uma igreja que não tem janela, uma igreja que não tem forro, uma igreja de Deus não pode. Lá é cheio de heresia. Aqui ortodoxia, lá heresia, porque as ortodoxias estão onde cada um está. E lá estavam pastores de várias igrejas, porque estavam entendendo que Deus extrapola os espaços dos templos, porque é Deus que usa de misericórdia comigo, usa de misericórdia com o outro. E aí o Jonas ficou lá confortável, sob o cuidado de Deus, olhando de longe para poder ver. Eu quero ver o que vai acontecer com essa zona. E aí a Bíblia diz que Deus mandou um verme, e o verme foi naquela planta, um vermezinho. Às vezes, Deus manda uma coisinha, para poder nos tirar do nosso conforto, para a gente poder entender algumas coisas. Deus mandou um verme. Ele tinha mandado um peixe enorme, mas não foi suficiente. Deus agora mandou um verme, e o verme matou a planta. E o Jonas pediu para si a morte. Eu acho que o Jonas estava com a depressão medonha também, dá que ele morreu o tempo todo, né? O Jonas pediu a morte. Eu quero morrer, porque não é justo. Uma planta que nasceu tão maravilhosa, agora me foi tirada, e eu vou ficar no desconforto, porque eu preciso do conforto, porque esse Deus é Deus chato. E aí Deus chega para ele e fala: Jonas, presta atenção, cara. Tu acha que tem razão para tu ficar com essa besteira? Tem sim. Da outra vez não respondeu não, ele só saiu. Agora ele se aborreceu e respondeu para Deus. Ele diz: tem sim, eu tenho razão para estar zangado desse jeito. E aí Deus apela com ele. Deus agora apela com ele e diz assim: Jonas, você está com dó de uma planta que não te custou trabalho, que você não fez crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também, está aqui, muitos animais? Jonas, você acha que, cara, ô Jonas, larga de ser besta, rapaz, larga de ser besta, tu é leso, como a gente fala aqui, né? Tu é leso, cara. Você acha que esse povo que está em Nínive, 120.000 pessoas, nasceu do nada? Você acha que esse povo brotou da terra? Você acha que esse rei violento, esses políticos corruptos, eu estou falando de Nínive, tá? Esses políticos corruptos, essas prostitutas, esses homossexuais, esses empresários safados que roubam dinheiro do Estado, esses, você acha que eles nasceram da terra? Eu criei, cara. E ainda que você não ame, ama uma planta que você não criou, e que teve um dia, ainda que você não os ame, eu os amo, porque são criados por mim. Irmãos, é difícil para nós, a gente consegue perceber que Deus nos ama, mas é difícil pensar que Deus ama aquele preso que violentou uma menina de 5 anos.
É difícil a gente pensar que Deus ama aquele político que roubou vergonhosamente na nossa cara. É difícil a gente imaginar que Deus ama aquele traficante que alimentou de droga os nossos filhos. É difícil imaginar que Deus ama aquelas prostitutas que ficam com a nossa vergonha escondida nos becos e nos cantos da cidade. É difícil a gente pensar que Deus ama esses homossexuais que têm colocado em xeque a força da igreja evangélica brasileira, uma igreja que se come por dentro como câncer, falando mal uma da outra, e gasta rios de dinheiro para fazer movimento contra o homossexual. É difícil a gente imaginar que Deus ama sem terra, que fica reclamando e pondo a sociedade em polvorosa. Essa semana mataram 3 pessoas sem terra em Minas Gerais, dentro do carro, e encontraram as crianças em choque, porque viram os seus pais serem mortos por alguém que mandou. É difícil a gente imaginar que Deus ama sem terra. É difícil a gente imaginar que Deus ama os com terra, que acha que são donos da terra. É difícil a gente imaginar que Deus ama os ricos e os pobres, os feios e os bonitos. Mas ou nós entendemos isso e passamos a amá-los no nome de Jesus, ainda que seja para dizer que se vocês não se arrependerem irão para o inferno, ou então nós estamos querendo ser melhores do que Deus, estamos querendo correr mais do que Deus, estamos querendo fazer melhor do que Deus. É preciso que a gente tome cuidado para não nos tornar os juízes do mundo, que saem julgando pelas placas, pelas roupas, pelas nações, pelas cores. A misericórdia que queremos para nós, nós precisamos querer para o outro. E se Deus não quiser usar de misericórdia com eles, não usará. Mas nós não podemos deixar de usar de misericórdia, porque somos frutos da misericórdia, porque somos alcançados pela misericórdia. Se Deus quiser estender a mão duramente sobre eles, poderá fazê-los, mas nós não poderemos. Não temos direito ao juízo, não temos direito à determinação sobre o outro, não temos direito à avaliação do outro, porque Deus usa da mesma misericórdia para conosco. Se a gente conseguir correr para Deus, já estamos num grande caminho, porque o Jonas resolveu correr de Deus. Se a gente resolver correr com Deus, aleluia, porque iremos pregar o evangelho dele onde ele quiser. Mas se nós resolvemos correr além de Deus, irmãos, nós sofreremos o peso do juízo, porque a Bíblia diz que com a mesma medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. Naquela igrejinha feia, aliás, naquele templo feio, naqueles irmãos de roupa simples, tem ministros de louvor com argola na perna, tem ex-menina de rua viciada, prostituta, pastora, tem pastores que comem carne de macaco para não perder a oportunidade de pregar o evangelho para uma alma. Cuidado, para não imaginar que Deus virou presbiteriano, que se reúne num templo à noite com ar-condicionado, porque Deus ama aqui, Deus ama aqui, você está aqui, Deus ama aqui, mas ama lá e acolá. E muitas vezes os profetas de Deus para ir lá somos nós. Ou nós resolvemos correr com Deus, ou vamos ser engolidos pela baleia para poder aprender. Às vezes estamos na barriga dela e não sabemos. Agonia, claro, resolvemos correr de Deus, aperto, cheio de algas na cara, porque resolvemos.
Às vezes resolvemos viver angustiado no fundo do navio, dormindo, correndo de Deus. Ou às vezes ficamos sentados embaixo de uma corda para dizer, eu quero ver o que vai acontecer. Quero ver, estou aqui, eu vou sentar aqui debaixo da minha ramada, quero ver o que vai acontecer com o apóstolo fulano, com o bispo fulano, com não sei o que, eu sou de fora. Talvez o melhor seja a gente ir para todo canto para dizer, Senhor, que o Senhor continue amando, que o Senhor continue tendo misericórdia do outro, do mesmo jeito que o Senhor tem de mim. Que Deus te abençoe e faça de você um instrumento da vontade dEle. No dia que for para pregar juízo, que se pregue juízo de Deus, não teu. No dia que for pregar amor, que se pregue amor de Deus, mas demonstrado também no teu, porque quem não sabe amar, não sabe pregar o amor de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, amém? Vamos orar para a gente terminar? Eu vou orar e vou impetrar a bênção, e vou pedir para vocês terem uma paciênciazinha, porque eu saio daqui, porque eu gosto de ir lá cumprimentar, especialmente os visitantes. Se a hora que a gente ora fica aquele aperreio, sai que dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, daqui a pouco eu vou ter que falar igual o cara que saiu lá na praça, dá licença que é meu pai, dá licença que é meu pai, porque, para dizer que morreu, né? Pai, estamos aqui, assim, às vezes perplexos pelas coisas que acontecem fora de nós, escândalos, coisas vergonhosas que acontecem dentro da igreja. Essa igreja que nós sempre dizemos que era a nossa, que era santa, que era a igreja evangélica, agora estamos nos comendo por dentro e falando mal uns dos outros. Estamos aqui assim, Pai, uma igreja que ainda fica questionando se católico é ou não é, que ainda questiona se pentecostal vai ou não vai, se o batizado de outro jeito é ou não é. Estamos aqui ainda gastando tempo sem pensar naqueles que estão longe do nosso curral e que precisam tanto do teu amor, e a sensação é que parece que nós estamos precisando mais agora. Pai, não deixa a gente ficar aqui, não deixa a gente ficar preso às nossas estruturas. Muito obrigado porque o Senhor mostra que o Senhor tem agido lá em outros lugares, de outras formas, com outras pessoas, e que o Senhor precisa que nós hajamos aqui, que eles hajam também lá. E mais do que isso, o Senhor quer que nós nos ajudemos, que nós os apoiemos para fazerem aquilo que não fazemos com as pessoas que eles fazem e nós não fazemos. Abençoa cada pessoa aqui, Pai, para que amem o tanto que tem sido amado, para que usem de misericórdia o tanto que o Senhor tem tido misericórdia com eles. Que cada um de nós aqui, Pai, sejamos assim, amemos a quem o Senhor ama. O Senhor amou a Nínive, aquelas pessoas, aqueles animais. Ensina-nos a amar tudo que o Senhor ama, nem a mais, nem a menos, para que sejamos pessoas que fazem diferença no lugar que, em nome de Jesus. Meus amados, que a graça de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito faça de você um instrumento da mesma graça, do mesmo amor e da mesma comunhão, onde você for, para que aqueles que não queiram sejam tratados por Deus, mas aqueles que queiram sejam restaurados por Deus, assim como você foi, hoje e sempre. Amém e amém. Senhor.